Olá, muito bom dia. Sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Estamos aqui na minha residência. Pessoal, nesse período de quarentena, de isolamento social, não esqueça de fazer sua barba, tomar um banho, mudar a roupa, se alimentar bem, cuidar de você, cuidar dos seus familiares. Bom dia, minha querida. Minha querida tá lá no quarto dormindo. Dormindo não, tá na cama, né? Eu já tô aqui, ó. Sejam bem-vindos. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã o seguinte. São três virtudes que Jesus recomenda no Sermão do Monte. Bom dia, Henrique. 2 Henriques aí chegando, né? Reinaldo do Maranhão. Estamos aqui ao vivo, em Garanhuns, Pernambuco. Estava falando aqui, ó, não esqueça de fazer a barba. Fiz minha barbinha hoje. Tomei um banho. Já comi, já me alimentei. Hoje não dá para tomar o sol porque está sem sol, está nublado. Tomar um solzinho. Vamos lá? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte: 3 virtudes que Cristo recomendou a todo cristão no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus enumera, ensina as características de que todo cristão deve nutrir, deve desenvolver no seu espírito e no seu coração. Ele começa com as bem-aventuranças: bem-aventurado o humilde de espírito, bem-aventurado aquele que tem misericórdia. Quer dizer, aquele que está, a palavra misericórdia vem de cardia, cardia. A misericórdia é a sensibilidade espiritual para a gente perceber a necessidade dos outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram e etc. Então Jesus ele vem ensinando qualidades, atitudes e do espírito do coração de um cristão. E no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus ensina 3 virtudes que todo cristão deve desenvolver e praticar. Ele começa a falar da prática. Primeiro ele fala das qualidades espirituais, fala dos relacionamentos, né, do adultério, do juramento, da vingança. Aí no capítulo 6 ele fala da prática da justiça. Então ele começa a falar das qualidades espirituais que nós devemos nos tornar, ser e nutrir, alimentar, que são as bem-aventuranças, né? Aquele que é humilde, aquele que chora, que é manso, que tem fome, que tem misericórdia, limpo de coração, os pacificadores, e se regozijar quando você for perseguido. Né? Nesse mundo, o justo será perseguido. Ok? Ele fala: alegrai-vos, né? Porque perseguiram outros profetas e mataram o nosso próprio Senhor. Depois ele fala dos relacionamentos, e no capítulo 6 ele fala assim: ó, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o objetivo de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celestial. Então ele está tirando aqui todo o sentimento religioso de querer fazer o bem para ser visto pelo próximo. Já recebeste seu galardão. Se o seu galardão é ser elogiado, né? Ser destacado, olha lá que homem justo, que ocupa os primeiros lugares, né? Nas sinagogas, nas igrejas, nos templos, que faz aquelas orações fervorosas, em pé, em voz alta: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que as pessoas olhem para você e falem: puxa, que pessoa maravilhosa. Se esse é o seu objetivo, você já recebeu o galardão dos homens. Mas se você quiser receber um presente, uma bênção, um galardão de Deus, né? Faça com integridade e faça diante de Deus. Não precisa você estar querendo aparentar às pessoas. Então Jesus fala
de 3 virtudes que todo cristão deve praticar. Ele está falando da prática da justiça. Primeira virtude, esmola. Compartilhar ao necessitado aquilo que Deus te deu. Se Deus te abençoou com saúde física, ajude fisicamente as pessoas. Se Deus te abençoou com bens materiais, seja dinheiro, conforto, alimentação, compartilhe com o seu próximo. Isso é justo e agradável a Deus, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é graça. Jesus falou, de graça recebestes, de graça dai. Ok? Então, a esmola trata de nós exercermos misericórdia para com os necessitados. Essa esmola pode ser seu tempo, sua atenção, seu carinho, seu dinheiro, seu ouvido, ouvir as pessoas e etc. Depois ele fala de oração. Portanto, esmola, oração e jejum. São as 3 virtudes recomendadas por Jesus no Sermão do Monte. A oração, ele fala, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, os religiosos, os fariseus, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens e elogiados pelos homens. Esse é o terror e a abominação. Jesus abominava o legalismo, o farisaísmo, o sepulcro caiado, bonito por fora, mas podre por dentro. Não sei se você sabe que durante as festas judaicas em Jerusalém, no Antigo Testamento, eles pintavam os sepulcros de cal, né? E limpavam a cidade, mas o coração das pessoas estava sujo, ok? E eu queria, Jesus ensina, portanto, né, a oração dominical, quando orares ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Né? É bom a gente estar lembrando disso. A gente não está podendo ir aos templos orar em comunhão com os nossos irmãos, né? Por causa da quarentena. Os templos não precisam estar fechados, mas pelo menos a congregação dos santos, nós prudentemente não devemos estar fazendo. Nós estamos, né, em casa com a nossa família. Então Jesus fala aqui, você quer orar? Entra no teu quarto. É bem apropriada essa palavra de Jesus. Fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto. O seu Pai que está em secreto te ouvirá, né, e atentará. Deus está sempre atento, consciente da sua, da minha, da nossa necessidade. Deus, ele não está passivo, distante ou inconsciente do que o mundo está passando, né? Lá mais adiante Jesus fala, porque o vosso Pai Celestial sabe do que você necessita. E para finalizar as 3 virtudes, ele fala do jejum. Quando jejuares, também não sejais como os hipócritas. Ok? Depois ele fala do tesouro no céu, tá vendo? Não acumuleis tesouro no céu, e aí vai. Então, a esmola, a oração e o jejum são 3 justiças, 3 práticas piedosas que todo cristão precisa praticar. Observe que tanto a esmola como a oração e o jejum, todas as 3 virtudes estão mais associadas ao nosso próximo do que a nós mesmos. Ok? A esmola é a sensibilidade que nós precisamos desenvolver por sermos misericordiosos da necessidade do nosso próximo. Ao orar, nós estamos preocupados, sim, com a nossa necessidade, mas também com a necessidade do nosso próximo. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 2 que nós precisamos exercer a prática da oração por todos os governantes, né? Para que a gente tenha vida por paz, vida tranquila e que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Então o apóstolo Paulo orienta a Timóteo para orientar as igrejas a exercerem a prática da oração, a prática contínua. Não é só no momento de necessidade. Nós temos desenvolvido um projeto, uma estratégia espiritual chamada OMJ, Operação Marcha de Jericó, e durante 11 anos temos orado sistematicamente, regularmente, pelo Brasil, pelas capitais do Brasil,
e pelos estados brasileiros. Convocamos todas as nossas igrejas. Cada dia da semana nós focamos numa cidade, no dia 30 ou 31, porque nem todo mês tem 31 dias. Nós oramos pelo Brasil e pela Argentina. Então, vamos focar aqui no jejum e na oração. O jejum, ele é muito importante para o nosso crescimento, o nosso despertar espiritual. O jejum, o princípio do jejum, basicamente é uma abstinência. Eu me abstenho, eu me poupo, né, do alimento natural para que o meu espírito fique mais livre, menos consciente do corpo, da matéria, para que meu espírito fique mais livre para meditar na palavra, estar em comunhão com Deus, orar pelas pessoas, perceber a necessidade das pessoas e ajudá-las espiritualmente. Aqui em Judas é um livro que só tem um capítulo, é antes de Apocalipse, fala assim, ele fala assim, vós porém, Judas versículo 20, vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, eu tenho que cuidar de mim primeiramente. Paulo falou para Timóteo, cuida de ti mesmo, para que você possa salvar aqueles que dependem de você, aqueles seus seguidores. Então, esse período, nós precisamos cuidar muito de nós. Como eu falei, tem gente que está esquecendo de fazer a barba. Eu faço a barba a cada 2 dias. Então, hoje eu tomei um banho, fiz a barba, mudei, botei uma roupa limpa. Né? Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar de pijama, desleixado. Não. Eu tenho até uma rotina. Eu tenho um trabalho home office. Hoje eu vou trabalhar. Ontem eu trabalhei até 9 da noite. Ontem eu trabalhei até meia-noite. Trabalho home office. Tenho esse privilégio. Então, estou trabalhando bastante nesse período. Então, Judas fala aqui, vós, porém, amados, versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima. A nossa fé é algo santo, é separado, que nós precisamos cuidar, investir na nossa fé, alimentar a nossa fé. Como? Orando, esperando em Deus, tendo momentos de comunhão com o Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, lendo as Escrituras, ouvindo mensagens, cuidar dos nossos ouvidos para edificar a nossa fé. Ele fala então no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, se você ler no livro de Judas, o contexto, a igreja estava passando por um período de perseguição, de apostasia, de medo, de incerteza na fé. Aí ele continua, guardai-vos no amor de Deus. Né? Esperando a misericórdia do Senhor. E compadecei-vos. Não, ele fala, né? Vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Nós precisamos ter muita oração para Deus guardar o mundo, guardar o Brasil, guardar a nossa cidade, guardar a nossa família, né, de toda essa epidemia, essa pandemia, essa doença, esse vírus, o Covid-19, coronavírus. E ele fala aqui, e compadecei-vos, está vendo? De alguns que estão na dúvida, medo, dúvida. Salvai-os, bom dia, Suki. Salvai-os, Judas 23, salvai-vos, arrebatando-os do fogo, tirando-os do fogo, o fogo da dúvida, o fogo do medo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor. Está vendo? Ser compassivo, misericórdia. Então nós precisamos ter muita misericórdia do mundo nesse período. Tem os cristãos que falam, não, Deus está julgando o mundo, né? Isso é um julgamento de Deus. Eu já expliquei nas minhas redes sociais, não tem julgamento de Deus, gente. Né? Não coloca Deus nessa pandemia. Lá em Tiago, final do capítulo 1 e o início do capítulo 2, Tiago também, porque os cristãos estavam passando apostasia e perseguição, ele fala assim claramente,
Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado por ninguém e ninguém tenta, porque todo dom e toda dádiva perfeita vem do Pai das alturas. Portanto, se alguém é tentado pela sua própria cobiça. Então, 98% dos problemas que você passa, que a humanidade passa, é consequência do mal dentro do ser humano. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Divisão, rancor, ódio, falta de perdão, né? E toda essa maldade do ser humano, ela acaba trazendo mudanças genéticas. E essas mudanças genéticas produzem doenças, enfermidades, epidemias. A AIDS está aí, né? E muitas outras doenças. Então não coloca Deus nessa história. Né? Se a humanidade está sofrendo mal, né? O mal foi criado pela própria humanidade. Deus falou para Adão, Adão, você pode comer de tudo que eu criei. Tudo é bom. Tudo que Deus criou é bom. Agora, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, depois do pecado de Adão e Eva, vieram as dores, a mulher teve que ter parto com dores, a perseguição da serpente, né? O homem teve que ter o suor do trabalho, porque nasceu os espinhos, os cardos. Então não coloque Deus nesta epidemia. Se há uma doença, se há a morte, é fruto do afastamento do homem da vida, da árvore da vida. Toda vez que o homem se afasta da vida, morte é gerada. Morte espiritual, morte psicológica e doenças físicas. Ok? Então nós precisamos, para quem entrou aí, tem Luísa chegando, minha irmã em Salvador, psicóloga. Jesus, depois dessa live vai ficar ao vivo, depois vocês podem ouvir ela do início, tá? Quem está entrando agora. Então Jesus orienta no Sermão do Monte 3 virtudes que todo cristão deve exercer piedade. Deixai de exercer a vossa justiça diante dos homens. O jejum, a esmola, a oração e o jejum. Todas elas estão associadas mais ao próximo do que a mim mesmo. Eu dou esmola porque eu detecto a necessidade do meu próximo, seja a necessidade espiritual, emocional, física ou material. Isso é esmola. Eu tenho consciência que Deus me abençoou com saúde, com lucidez espiritual, com muito amor, com carinho, com condição financeira. Então eu vou tirar um pouco do que eu tenho, do meu tempo, das minhas emoções, para ouvir as pessoas, para dar. Não empresta dinheiro, gente. A pior coisa é quando você encontra uma pessoa necessitada e fala, eu vou te emprestar o dinheiro. Gente, não se empresta dinheiro a uma pessoa necessitada. Ok? O dinheiro dá. Isso aqui é dado. É seu. Por amor. Isso é graça. É dom imerecido. Jesus, quando mandou os discípulos sair por toda a terra para curar, para pregar o evangelho, ele falou, de graça recebestes. A saúde que você tem hoje é uma dádiva divina. O tempo que você tem é uma dádiva. A fé, a salvação que você tem, não é porque você é bom, menos pecador do que pessoas que estão aí fora. A salvação vem pela graça. Você não fez nada para Deus te salvar, apenas recebeu a graça. Creu na graça. Essa é a salvação. Que a luz veio ao mundo e quem creu, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então são 3 virtudes recomendadas por Jesus no Sermão do Monte: esmola, oração e jejum. Nós precisamos orar pelos outros. É claro que a oração e jejum tem um aspecto de edificação pessoal. Eu tenho as minhas necessidades pessoais, eu vou apresentar a Deus,
Mas quando Deus supre minhas necessidades, eu tenho que estar de olho na necessidade do meu próximo. Para encerrar, eu gostaria que você meditasse hoje em Isaías 58. Se você olhar o contexto de Isaías, ele vem sempre quando você lê um versículo bíblico, leia contexto. Porque todo texto tem um contexto. Não tire o texto de um contexto, como eu te falei. Essas 3 virtudes, é isso aí, esmola, oração e jejum, está dentro de um contexto de Sermão do Monte. Eu falei, nas bem-aventuranças, Jesus trata do caráter, da natureza, do coração de um cidadão do reino. Bem-aventurados, humilde de espírito. O que é uma pessoa humilde? O humilde é aquele que não retém nada para si. É apenas um canal de bênção. Isso é humildade. Humildade é o reconhecimento de que tudo que você tem não nasceu em você. Isso é humildade. Se eu tenho inteligência, se eu tenho saúde, né? Se eu tenho uma percepção mais aguçada do que outras pessoas, isso é porque me foi dado por dádiva. E se eu receber por dádiva ou por graça, de graça eu vou dar. Então, aquela pessoa que tem a consciência da graça é uma pessoa humilde. Como Pedro foi entrar no templo, tinha um coxo aleijado, ele falou disso, não, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Porque Pedro recebeu o dom, no grego charis, o dom é uma graça. Todos os dons são graças. E a consciência da graça gera em nós um coração humilde. Tudo que eu tenho vem de Deus. Até o ar. O ar que eu estou respirando, que você está respirando, é de graça, é dádiva. Até a vida é um dom. E nós precisamos administrar esse dom conforme as parábolas, né, do tesouro, né, aquelas parábolas dos talentos. Parábola dos talentos. Vamos ler Isaías 58, a Paty está me auxiliando, ela está lá no quarto, eu estou aqui na sala. Vamos lá? Então, Isaías, o contexto é o que? Ele fala do Salvador. Se você ler Isaías capítulo 55, ele fala que Deus vai firmar uma aliança de misericórdia com Davi. E essa aliança de graça e misericórdia, Deus firmou com a raiz de Davi, que é Jesus Cristo. Então, dentro desse contexto de grande misericórdia, de aliança de graça, vem Isaías 58. Ele fala assim, observância devido ao jejum. Preste atenção, versículo 3, Isaías 58, 3. Por que jejuamos nós e tu, ó Deus, não atentas para isso? Quer dizer, porque a gente está jejuando, a gente está orando, a gente está pedindo, a gente está clamando. Bem-vindo aí, Lucas Jones, meu sobrinho aí de Goiânia. A Nara, se eu não me engano, a Nara aí é da Itália. Depois você assiste esse ao vivo aqui, do início, tá? Para vocês não perderem o contexto aí. Eu estou falando sobre 3 virtudes que Jesus recomenda no Sermão do Monte. A esmola, a oração e o jejum. Beijão, Nara. Deus abençoe você na Itália. Que você seja coberto pelo sangue e pela proteção de Cristo. Eu mandei umas mensagens para você pelo WhatsApp. Então, Isaías 58 fala, por que jejuamos nós? E tu, ó Deus, não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí Deus responde. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso interesse. Então, qual é o princípio da esmola? É a capacidade que nós temos de um coração misericordioso, porque Jesus falou anteriormente, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu sou misericordioso e planto, é a lei da semeadura, se eu planto amor, se eu planto misericórdia, se eu planto bondade,
Deus fará com que esta bondade venha diretamente dele ou através de uma outra pessoa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia de Deus. Se eu perdoo o pecado do meu irmão, Deus perdoa o meu pecado. É o princípio. Sensibilidade de misericórdia pelo próximo. Isso aí, Henrique. Então a palavra misericardia significa, está associada à palavra coração. Misericórdia é a sensibilidade do nosso coração de perceber a necessidade do próximo. Então, bem-aventurado, Jesus falou, feliz é aquele que tem essa capacidade de detectar a misericórdia do próximo. Agora, misericórdia, gente, não muda a vida de ninguém. Misericórdia não muda a realidade de ninguém. Se não houver a esmola, a oração e o jejum, a prática da justiça, misericórdia não enche barriga de ninguém. Mas misericórdia associada à graça, à justiça, à prática da justiça, aí sim, nós vamos orar pela, não só vamos alimentar a pessoa fisicamente, mas nós vamos orar por ela e jejuar por ela. Aí preste atenção, por que Deus não ouviu? Ângelo, querido sobrinho, depois você mora em Juazeiro, também psicólogo e professor da faculdade. Viu, Ângelo? Depois você ouve aí desde o início para vocês não perderem o contexto. Nós estamos falando aqui de 3 práticas piedosas que todo cristão deve ter: a esmola, a oração e o jejum. Então aquele povo estava jejuando e Deus não estava respondendo à necessidade dele. Por quê? Porque cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça o seu trabalho, a sua vontade. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com o próprio punho. Gente, tem cristãos que oram pedindo maldição para o próximo. Eu vou orar a Deus. Deus vai julgar esta causa. Não é misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Essa epidemia é julgamento de Deus sobre o mundo. Já falei no início, quem chegou agora, ouça depois, tire Deus dessa história. Não tem julgamento de Deus nessa história, gente. Tudo é fruto e consequência da responsabilidade humana. Nós precisamos, nesse momento, dizer, eu sou responsável por essa epidemia, direto ou indiretamente. Ok? Então não fica jogando Deus, não fica nem jogando o diabo nessa história. O diabo está rindo da gente. A responsabilidade da morte, do pecado, é do homem, é do ser humano. O efeito estufa, os problemas climáticos, é do homem. Ok? Agora, como homem responsável, criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos deu a responsabilidade de administrar esta terra, nós precisamos ver aonde temos falhado, na minha casa, no meu bairro, na minha comunidade, na minha profissão, e partir para as soluções. Ok? Então, continuando para encerrar. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus não vai ouvir. Seria esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de cinzas? Chamaria tu isso a jejum e dia aceitável ao Senhor? Aí Deus diz qual é o jejum que estava na mente dele e que Jesus explicou no Sermão do Monte. Vamos lá? Isaías 58, do 6 em diante, eu não vou ler todo, vou deixar como lição de casa. Ok? Fala assim, ó. Porventura, não é esse o jejum que escolhi? O que é jejum? Jejum é abstinência. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Como eu falei, o jejum é um ensinamento e uma piedade, quer dizer, um modo de vida constante de todo cristão.
a esmola. Né? O judeu, por exemplo, por cultura, é um povo muito misericordioso. O judeu até hoje, religioso ou não, consciente ou não, ele anda com a caixinha de moeda dentro do carro dele e ele tira um percentual do salário dele para a esmola. Isso você vê no livro de Esther. Né? Como Deus, na lei dele, já tinha muita misericórdia e graça, quando as pessoas iam fazer colheita, colher, né, o trigo, as frutas, etc. Ruth, desculpa, me lembrando, o livro de Ruth, Ruth e Boaz, né? Quando eles iam colher, o que caísse no chão, eles não deviam colher. Não devia ter ganância. Devia deixar, né, para as viúvas, para os órfãos e os estrangeiros que estavam em viagem colherem. E Boaz, gracioso e misericordioso, benevolente, aquela palavra no livro de Ruth é recede, cheio de graça, bondoso, ele orientou os segadores, né, os trabalhadores da colheita, ele fala disso aí, deixe cair comida, deixe cair fruto no chão. Não só aqueles que caíram espontaneamente, mas deixe propositalmente, porque a Ruth sustentava ela e a sogra. Né? E a Ruth foram pegar, ela pegou mais de 60 quilos de grãos de cereais e de alimentação. Ok? Então nós precisamos, a Bíblia está cheia de misericórdia, de piedade. Tá? Então Deus fala aqui em Isaías 58:8, fala o seguinte, porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo que as pessoas têm? Ele está dizendo que nós precisamos jejuar para libertar as pessoas da impiedade, da servidão, da escravidão do pecado, de homens, a escravidão do medo, da morte, né? Livres dos oprimidos, né? Oprimidos por sistema político, sim, aqui na Venezuela, lá em Cuba, na própria China, e às vezes também pelo sistema capitalista, porque o sistema capitalista concentra a renda. Né? Por exemplo, se você olhar, tem um texto em Tiago, gente, isso aqui é fantástico, eu estou até me estendendo porque essa unção da manhã é maravilhosa. Não sei se você já leu um texto de Judas, de Tiago, ele fala assim, né, que o salário, olha aqui, ó, está... Ele fala lá, né? Lamentai vós ricos, porque nos últimos dias acumulastes riqueza. Né? O clamor do salário do trabalhador chegou até mim. Ganhastes riqueza pela mentira, pelo roubo e etc. Ok? Deixa eu ver se eu acho, Tiago ou é o próprio Judas? Agora me deu um branco aqui. Acho que é em Tiago. Tiago fala sobre isso, tá legal? Acho que é Tiago. Bem, vamos continuar aqui sobre o jejum. Aqui é Tiago capítulo 5, ó. Atentai agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão nesses dias. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros, riquezas, acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, que trabalharam nas vossas fábricas e nas vossas empresas, e que por vós foi retido com fraude, está clamando.
e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus está do lado, Tiago 5, exatamente, Edson. Então ele fala que nos últimos dias haverá uma concentração de renda, que na sua maioria foi adquirida fraudulosamente. E não houve sensibilidade em cima da escravidão do trabalhador. Tá ok? Aqui não está falando de socialismo. Né? Aqui está falando de enriquecimento ilícito. Ok? E falta de misericórdia. Então, continuando, não é esse o jejum que eu proclamei? Então, o que é jejum? É eu me abster, renegar humildemente das minhas necessidades e me preocupar com a necessidade do próximo. Isso é jejum. Eu vou fazer jejum de comida, em vez de pegar para mim, eu dou para o próximo. Eu vou fazer jejum, por que eu estou compartilhando isso? Porque um grupo de pastores evangélicos estiveram no Planalto, ali na saída do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e pediu para o presidente da República conclamar o povo cristão a domingo agora ter um período em unidade, todos os cristãos, independente de que igreja ou denominação você faz. Você é cristão? Mateus, capítulo 6, esmola, oração e jejum, a ordenança de Jesus. Então, tire, pelo menos, se abstenha, jejue no seu domingo. Em vez de você acordar no domingo preocupado com você, com a sua família, se preocupe com o Brasil, com a humanidade. Isso é jejum. Então ele continua, Deus respondendo, qual é o jejum que eu havia pensado? Versículo 8 de Isaías 58. Então, aqui ó. Versículo 7, olha qual é, continuando. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Na Jovem Pan ele deu essa entrevista aí, no Pingos no I. Então preste atenção para não tirar o foco aqui. Ó. Isaías 53, 7. Porventura, quer dizer, ele complementa, não é também que repartas o teu pão com um faminto? Isso é jejum. O que é jejum? É me abster. Eu vou repartir o meu pão com um faminto. E recolhas em casa os pobres desabrigados? Foi convocado a pedido de alguns pastores, para quinta-feira. Você pode começar a jejuar do domingo, do sábado, meia-noite, até domingo, chamado jejum de meio-dia, até domingo, horário do almoço. Pode beber água, etc. Não quero me estender aqui. Você tem a orientação da sua igreja de como fazer jejum, tá? Não é nosso objetivo aqui interferir nisso, é só abrir a consciência. Porventura não é também que repartas o teu pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, se você fizer isso, orar pelo seu próximo, interceder pelo teu próximo, orar pelos governantes, orar pelas pessoas que trabalham na saúde, orar pelos laboratórios, orar pelo mundo, pela Itália, pela França, pela Escócia, pela China, todo. A Bíblia fala que nós, como os cristãos, devemos orar por todas as pessoas. Lá em Romanos fala, abençoai e abençoai. Nunca, nunca amaldiçoeis. E ele tem uma expressão, fala, sai de baixo e dai lugar à ira de Deus. Quem julga é o juiz. E eu não sou o juiz. A Bíblia fala que quando Jesus veio ao mundo, ele falou assim, ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Então nós não estamos aqui para apontar dedo, julgar nada. Nós estamos aqui para contribuir com Deus, com o bem, orando, jejuando, dando esmola, amparando o necessitado. Jesus curou 10 leprosos. Todo mundo que se achegou a Jesus, ele curou. Independentemente. A Bíblia fala que ele curou a todos. Ele não perguntava de que religião você é. Você crê em Deus? Você tem pecado? Ele não perguntava isso. Ele falou para a mulher, eu te perdoo, antes de dizer, vai, não peques mais. Nas igrejas cristãs faz o contrário. Olha,
não peques mais, que eu te curo. Isso não é graça. Isso é merecimento, isso é lei. Ok? Vou voltar a frisar isso aqui. Nas religiões dizem, deixem de pecar, venha e seja curado. Mas Jesus, João 1, 14 e 17, cheio de graça e de verdade, falou, mulher, eu não te condeno, agora vá e não peques mais. Jesus não negou que ela havia pecado, mas a graça a perdoou antecipadamente. Aliás, a Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então Deus ama todo mundo pecador. Deus amou o mundo que deu seu Filho. Então nas religiões, principalmente evangélicas, né? Às vezes o catolicismo, outras religiões cristãs também acontece isso. Primeiro você se arrepende para Deus te abençoar. Está errado. Deus te ama, mesmo sendo você pecador, e vai te abençoar. E vai te capacitar a superar o seu pecado. Vá. Eu tirei o seu pecado. Eu te perdoei. Eu te livrei do peso. Te livrei da escravidão. Agora, use o que eu te dei pela graça. De graça, e não peques mais. Se ela pecou mais ou não pecou mais, não me interessa. Ok? 10 leprosos foram curados. Apenas um voltou e agradeceu e adorou ao Senhor. Ok? Versículo 8. Então, se você jejuar em favor do próximo, para libertar o próximo da escravidão, da opressão, da doença, da fome, da nudez, etc., então, e somente então. É isso aí, Luísa. Eu tenho ministrado, eu tenho feito uma série de estudos pela internet, toda segunda-feira, às 19h30. Desculpa aí. Às 19h30, falando sobre isso. É claro que Jesus não negou o pecado, tá? O pecado é uma realidade, a doença é uma realidade. Tá? Então, por exemplo, aqui nenhum médico, o paciente chega doente, eu não vou dizer, ficar acusando ele. Tá vendo? O que é que você fez para ficar doente? O que é que você fez para ficar diabético? Tá comendo doce? Tá não sei o quê? O médico não fala isso. O médico fala qual é o seu problema, passa o remédio, depois que abençoa, fala, ó, não peques mais. Ele alerta. Agora, não basta só o remédio, o apoio, tudo que eu estou dando, o conselho que eu dou a você, não é psicóloga, a Luísa tem 2 psicólogos aqui. Rapaz, trouxe uma água aqui. Então o médico, o cara está doente, ele vai cuidar, o foco do médico é curar o doente, gente. O nosso coração misericordioso é curar o doente. Como eu te falei, Jesus curou a todos. Agora, ele orientou, agora não peques mais, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado vai trazer a doença novamente. Ok? Então, primeiro a graça, a capacitação, depois a orientação. Vamos lá? Então, romperá a tua luz como a alva. O que é essa luz? Não é sua glória, né? Olha aí, eu fui bondoso. Não é isso que ele está falando. Jesus fala assim, quando deres esmola, né, não saiba a tua mão direita o que fez a sua esquerda. E no Sermão do Monte ele fala, brilha a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Né? Brilha a vossa luz para que o vosso Pai Celestial seja glorificado. Então a nossa luz é um reflexo da luz de Deus. Nós não temos luz própria, nós somos como a lua. Nós não somos estrelas, somos como lua. Nós somos, como a Bíblia fala, de luzeiros no mundo. Então você olha a lua e fala, puxa, como é linda. A lua ilumina a noite, maravilha, mas a luz não vem da lua. Embora você esteja vendo a luz refletindo na lua, a glória é do sol. Então brilha a vossa luz diante de todos os homens,
Brilhe a vossa justiça, o vosso amor, a vossa misericórdia, né? Através das esmolas, para que as pessoas glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E o vosso Pai que está no céu vai olhar para você e vai dizer: esse é o meu filho amado, eu tenho um prazer nele. E isso deve consolar o seu coração. Não elogio de homens. E também não que homens não vão te elogiar, mas isso não vai te envaidecer. Porque você é humilde de espírito. O humilde de espírito, esse é um outro provérbio, o humilde de espírito canaliza toda a glória para Deus. Olha aí. O humilde de espírito canaliza toda a glória para Deus. Eu não tenho nada, diz Pedro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ok? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detência. Quer dizer, porque eu me preocupei em curar o próximo, Deus vai me curar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é que significa isso? Você pega um copo, boa medida. Quando o copo enche, você sacode, né? Enche de grãos, de areia, né? Ele sacode para caber mais. Recalcada e transbordante. Então Deus não é remisso no seu amor e na sua bondade. Quando Jesus multiplicou os pães, sobrou 12 cestos cheios. Quando o profeta Elias fez o milagre da multiplicação do azeite da viúva, sobrou azeite. Deus é superabundante. A Bíblia fala na superabundância da graça de Deus. Onde abundou o pecado, aonde inundou o pecado, superabundou a graça. Então a capacidade do amor e da graça é superabundar. Então, finalmente, brotará a tua cura e a tua justiça irá adiante de ti. E aí, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A sua justiça vai aparecendo para os homens, pelo jejum, pela oração, pela esmola, cuidando do pobre, orando para quem está escravizado das drogas, da doença, do desespero, do medo. Mas a glória, a luz do Senhor vem atrás. Ok? Que coisa linda, como a Bíblia é coerente, né? Então, clamarás. Então, só então, né, que você buscou o reino de Deus, né, buscou o próximo em primeiro lugar. Então, clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro. Deus, socorro! E ele, Deus, dirá para você: eis-me aqui. Já pensou? Deus vai se colocar à sua disposição. Tem um texto, acho que Isaías, né, o Salmo, fala assim: não existe outro Deus igual a ti, que trabalha por aqueles que nele em Deus espera. O nosso Deus trabalha ao nosso favor. Lá em Romanos capítulo 8, ele fala assim: todas as coisas, tem um erro de tradução nas nossas Bíblias, evangélicas e católicas também, fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no original grego é: todas as coisas, Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Porque quando você ama a Deus, você está em harmonia com Deus. Harmonia com Deus. Amar a Deus é estar em harmonia com Ele. Então, se você está em harmonia com o Espírito de Deus, os anjos, tudo, aquela palavra coopera no original grego é a palavra sinergia. Ele está dizendo que se você ama a Deus, está em harmonia com Deus, haverá uma sinergia. Imagine um conjunto de forças espirituais, até naturais, pessoas vão te ajudar, tudo vai cooperar
harmonicamente, com uma energia para o seu bem. Então Deus é capaz de transformar até o mal em bem, e é isso que eu profetizo nesta hora, junto com vocês, para toda essa epidemia que está sendo assolada pelo mundo. Que tudo isso seja revertido para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, isso depende da nossa oração, do nosso jejum em favor da nossa família, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e de toda a humanidade. Amém? Então, boa sexta-feira, meditem nisso. Parece que essas lives, né, Paty, fica 24 horas aqui, né? No seu perfil. Vai ficar aqui no meu perfil 24 horas. Compartilhe com pessoas que você acha que poderia trazer um alento, trazer um estímulo, trazer uma fé, trazer um consolo, né? Um bálsamo para essas pessoas. Obrigado aí. Foi espontâneo, eu amanheci meditando nesses assuntos, e eu falei coisas boas para serem compartilhadas. De graça recebi, de graça compartilhei. Beijão. Tchau, querida irmã, tem sobrinho meu aí, irmãos aí de diversas igrejas e amigos. Até o pessoal da Itália. Tchau, Nara. Deus abençoe. Tá? Eu vou... Quem quiser, me peça pelo WhatsApp. Nós temos um grupo que eu criei. Na realidade, já estou com 2 grupos. Estamos com mais de 300 pessoas para estudar princípios elementares de doutrina. Nós estamos estudando os fundamentos dos ensinamentos de Jesus. Salvação, batismo nas águas, jejum, oração, vida cristã, prática cristã. Se você quiser, me peça no WhatsApp. Você vai entrar nesse grupo. Toda segunda-feira, 7h30 da noite, esse grupo, gente, está bloqueado para ninguém ficar falando nada. Você entra no grupo, fica quietinho lá. Na segunda-feira que eu trago instrução de qual vai ser a próxima lição. Estamos fazendo a ceia em família. Viu aí, Luísa, Ângelo, mesmo morando sozinho, tem uma receita da minha esposa, Paty, como fazer o pão ázimo, né, um pão em casa. E agora está difícil comprar pão em padaria, né? Aliás, a Paty foi no supermercado, acabou farinha de trigo. As pessoas estão fazendo um pão em casa. Então a gente faz um pão, pega um vinho ou um suco de uva. Estamos fazendo a ceia em casa. Tá vendo? O nosso conceito de igreja está mudando, gente. Né? Jesus sempre falou, né? Entra no teu quarto, a tua família, Páscoa, Quaresma. Jesus fala desde o Êxodo: come o cordeiro você e sua família. Páscoa é período de comunhão em família. Os judeus já praticam isso há milênios também. E nós cristãos também. Tá? Então, faça a ceia. E se você quiser um estudo bíblico revolucionário sobre a ceia, me solicite no WhatsApp, porque todos vocês aqui, creio, que têm o meu WhatsApp. Bom dia, Deus abençoe vocês.